Eu nasci numa comunidade, no Guarujá. Pra quem não sabe, o Guarujá é ali em São Paulo, na Baixada Santista. E é ali onde nasceu, por exemplo, o Condzilla. Na comunidade ao lado veio o Charles do Bronx. Então, todo esse pessoal aí. Então, eu nasci numa comunidade mesmo. E ali eu vi as pessoas que ganhavam dinheiro. Na verdade, eram as pessoas também que empreendiam. Tipo, abrir uma lojinha, abrir alguma coisa. Então, já sabia que empreender era um caminho contrário de toda manada, mas fazia sentido de alguma forma. Só que, na cabeça da galera que morava lá e na cabeça das pessoas, talvez até que às vezes tá assistindo isso aqui, é que ganhar dinheiro às vezes é ter um vale-refeição e tudo mais, e não é isso. E antes do digital, eu achei muito tempo isso. Até que, como por exemplo, eu comecei a ver padrões de pessoas que ganhavam dinheiro, que eram esses empreendedores. Então eu comecei ali, na comunidade, no Guarujá. E aí, como vocês falaram, eu fui empacotador de supermercado. Meu primeiro emprego foi ali de jovem aprendiz em Santos. Para quem conhece Santos, eu trabalhava no Forte da Barra, que é um supermercado muito legal, e eu empacotava a compra do pessoal. E era um mercado já, que era um mercado, por exemplo, de granfinos, digamos assim, de pessoas que tinham dinheiro. Então eu empacotava as compras, levava até casa deles, era muito legal, eu gostava muito disso, ganhava caixinha, um monte de coisa, mas o melhor, eu tava perto de pessoas com resultados. Meu, não fazia sentido na minha cabeça, por exemplo, imagina, eu ganhava tipo R$500 por mês. Pra empacotar, pra ir laticínios, enfim, eu era aprendiz, fazia de tudo. O aprendiz é o cara que, tipo assim, tá ali faz alguma coisa ali, tem que fazer. Tem alguma coisa, joga o cara lá. Então, assim, esse aí era eu. E o que acontece? Como eu fazia entregas, eu comecei a ver pessoas que, por exemplo, gastavam R$5.000 numa compra. Eu ganhava R$500. O fulano que mais ganhava no supermercado ganhava 3 mil. E aí eu falei, caraca, como é que a galera tá comprando R$5.000 numa compra, velho? E aí eu comecei a entender que existem outras realidades, comecei a fazer entregas e tudo mais, e comecei a andar em ambientes prósperos. Ó. Uma mudança de ambiente já começa aí. A gente nem falou disso ainda, né? Mas já começa aí. Então eu fazia isso. Depois eu saí, acabou meu contrato. Na verdade, eu fui expulso do menor aprendiz, até falei isso aqui. Não, mas... Por que você foi expulso do menor aprendiz? Como isso? Então, é porque eu, por exemplo, eu confundi as coisas. Eu precisava estudar também lá no curso que tinha enquanto trabalhava. E eu achava que no curso eu podia zoar, fazer um monte de coisa. E eu sempre fui aquela pessoa inquieta, que ficava fazendo brincadeira, um monte de coisa. Até que um dia os professores lá não aguentou e falou, meu, sai fora, sai embora daqui, você tá aqui é pra trabalhar e tudo mais, você tá zoando aqui. E aí eu, não tive o que fazer. Saí fora, fui expulso e acabou. E aí eu ganhei minha rescisão, ainda ganhei rescisão. Foi convidado a se retirar. Fui convidado a se retirar, entendeu? E a rescisão foi de R$1.200. Uau. 1.200, só que esses 1.200 que eu fiz? Lembra que eu te falei que na minha rua, ali onde morava, empreendia, quem empreendia ganhava dinheiro e tudo mais? Eu quis fazer isso, então eu fui lá, falei, quer saber? Eu vou usar a garagem da minha casa, vou começar a cortar cabelo. Como eu não sei, do que jeito eu não sei, só sei que eu vou cortar. Mas por que cabelo especificamente? Você via alguns barbeiros já próximo de você? Eu via na esquina da minha casa, tipo, meu barbeiro mesmo ficava, cara, você tá ganhando dinheiro, hein, viado? Porque tipo, eu ficava desse jeito pra ele, porque, meu... referências. Meu, falava isso, porque os caras, tipo assim, os caras compravam uns carrinhos legal, enquanto tá todo mundo lá se lascando, achando que vamos fazer um concursinho e tudo mais, nada contra. Um monte de gente vai, nada contra. Mas assim, enquanto tá todo mundo querendo fazer isso e aquilo, o cara tava lá ganhando dinheiro pra caramba. Aí eu falei, meu, vou fazer isso. Vou cortar cabelo. Só que como? Eu peguei os 1.200 e comprei o curso de 1 ano inteiro. Aí eu fiz 2 meses do curso. Por que eu fiz 2 meses? Minha mãe fala até hoje, eu nunca terminei nada na minha vida. Sacanagem isso, né? Por que eu não terminei? Porque eu sou da aplicação, bicho. Eu gosto de aplicar. Eu não consigo ouvir tanta teoria. Eu não consigo. Tipo assim, ouvir muita teoria não é comigo. Se eu ouço, tipo, um pouquinho de teoria, mas teoria, no caso que eu falo, o que é a teoria? É tipo, os fundamentos, e não faço, eu fico agoniado. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver o que você ia estudar. Então, eu ia ser estudado pezinho, ia ser estudado degradê, isso tudo. E eu peguei meu primo Matheus, chamei o Matheus e falei, chega aí, Theo, senta aí na cadeira. Peguei minha maquininha que eu comprei, com o dinheiro da rescisão ainda, porque tinha sobrado. E aí cortei o cabelo dele e fiz um caminho de rato, bicho. Mas pelo menos até hoje eu agradeço ele, mano. Mas foi o caminho de rato que fez você ir lá e ver o que você tava fazendo de errado e melhorar. E ele trabalha comigo hoje. Olha aí. Tá no digital. Justíssimo. É que, por exemplo, se a gente pega o exemplo de uma faculdade hoje em dia, é muito teoria. Você só vai aprender de fato como que fazer aquilo quando você for trabalhar mesmo. Você vai entrar na prática ali. Cara, foi justamente isso que você... O que você falou é perfeito, que a Bruna falou. Por quê? Tem gente que fala assim, não, vou fazer faculdade porque depois eu vou sair e vou estar para outro mercado. Que mercado? Peraí, mas que mercado? O cara sai e não sabe o que fazer. Como essa mentalidade funciona naturalmente na maioria da cabeça das pessoas, porque é o caminho padrão que a gente cresce ensinado
orientado a seguir, né? Que, tipo, você vai fazer 5, 6 anos de faculdade e depois disso você vai sair de lá preparado. Quando no final das contas, a preparação vem no estágio. Exato. E aí, depois do estágio, você vai lá pra ver se você consegue arrumar um emprego na área, pra ver se você consegue começar a ganhar seu dinheiro ali, que nem vai ser muita coisa. E diferente da grande maioria do digital, eu não sou contra a faculdade. Uhum. Eu acho que a faculdade ela é importante, mas depende do propósito. Se o teu propósito é dinheiro, você tá jogando seu tempo no lixo e mas é muito dinheiro. Porque não faz sentido. Existem formas muito mais democráticas de se fazer dinheiro hoje sem precisar fazer uma faculdade. Agora, se teu caso for, não, eu tenho vocação numa área, beleza. Eu, por exemplo, não seria atendido por um médico sem faculdade. Sem hipocrisia. Vocês também não, acredito. Com certeza não. Mas acontece que para ganhar dinheiro, você não necessita de uma faculdade se esse for teu propósito. Então, por isso, a galera fala exatamente o que você falou. Eu vou sair da faculdade e vou estar pronto pro mercado. Que mercado? Você não tem mercado nenhum. Você vai se formar, ficar frustrado com um diploma na mão e caçando emprego por aí, vendo pessoas dançando no TikTok ganhando mais dinheiro que você. Exatamente. E no final, talvez você nem vai fazer aquilo que sua formação foi a sua primeira formação. Pois é. É legal dizer também que isso aqui não é uma apologia contra a favor. faculdade. Não, pelo mas contrário. sim trazer essa mentalidade de comparação. No mesmo tempo que você demora pra entender e aplicar alguma coisa que você tá estudando do digital, é como se fosse você fazendo uma faculdade ali, só que você tem a possibilidade de aplicar enquanto você estuda. Exato. E aí errar cedo pra corrigir cedo pra poder otimizar cada vez mais o seu conhecimento. Errar cedo pra corrigir cedo. Oh, Você falou perfeito. Isso é uma frase que eu gosto também. Tipo, o empreendedor, ele tem isso. Por exemplo, as pessoas falam daquela frase de preparar, apontar, fogo. O do empreendedor é diferente. É preparar, fogo, apontar. Você tem que errar o quanto antes para você corrigir a rota, para depois você conseguir, de fato, escalar seus objetivos, conseguir fazer as coisas. Perfeito. Porque se você ficar focando nesse negócio de, não, vou ser perfeito no mercado, vou fazer tudo perfeitinho e tudo mais. Não é assim. Você tem que começar, apenas comece, e depois de um tempo, você vai corrigindo as coisas no meio da rota. Eu acho que é isso que eu acredito, a mesma coisa que você falou. Massa. Perfeito. E, Thiago... Não, pode ir. Continua. E, Thiago, uma vez que você pegou ali sua rescisão, começou a, querendo ou não, entrar ali na parte de curso de barbearia, chamou teu primo ali pra você começar a fazer tudo ali na prática, como é que foi essa transição que você foi fazendo de barbeiro pra entrando no digital? O que te levou a sair, por exemplo, dessa profissão de barbearia? Então, o que acontece? O que eu comecei a fazer foi eu cortando o cabelo. E aí, eu comecei a cortar o cabelo do meu primo, comecei a cortar o cabelo de outros primos também, outros primos deixaram, comecei a cortar o cabelo de vizinho, um monte de gente, e aí eu fui ficando bom naquilo. Ou seja, a prática leva à perfeição. E aí, eu fiz o seguinte, eu peguei a barbearia da minha casa, abri e coloquei uma placa, feita de giz. Era uma madeira preta, feita de giz, corte R$10, pezinho, tipo, R$6, R$7. Então, tipo, era algo relacionado a isso. Então, eu coloquei ali, e o pessoal ia, cortava o cabelo comigo, comecei a ganhar dinheiro. E acontece, eu fui fazendo tanto isso, eu fui tanto da aplicação, que eu comecei a ser um dos melhores ali me destacar. De tal forma que eu precisava sair dali. Eu comecei a ler livros, eu acho que leitura de livros já é uma mudança de ambiente, então eu comecei a ler livros. Como eu despertei isso? Buscando em crescimento. Eu sempre busquei em crescer. Você que tá vendo, por exemplo, esse podcast, você já tem um ponto. Por quê? Qual que é o buscar dele? Conhecimento. Ele tá buscando. Enquanto você poderia estar vendo um monte de coisa fútil, onde você tá? Você tá aqui no podcast da QIFI. Isso aqui é um ambiente. Isso é um ambiente. Então, assim, quando você fala de mudança... É até legal a gente tocar nesse ponto. Desculpa ficar... Imagina! Fique à vontade. Ficar passando... É porque, assim, eu vou falando de uma coisa que... A gente tá falando de... É um bate-papo. Estamos falando de marketing digital, daqui a pouco estamos falando de Big Brother, tá ligado? Um monte de coisa. Mas vamos lá. Quando a pessoa... Às vezes eu falo assim pra pessoa, o que mudou minha vida foi a mudança de ambiente. É mudar de ambiente, é parar de andar com pessoas... Cara, horríveis, que não tem nada a agregar e começar a andar com pessoas prósperas ou um ambiente próspero. Aí a galera chega em mim e fala assim, mas como que eu vou andar com pessoas prósperas se nenhum milionário quer me escutar? Porque na cabeça dela é isso que é ambiente. O ambiente, ele começa, cara, aonde você escuta. O ambiente começa no que você segue. Você entra no Instagram da pessoa, olha lá quem ele segue. Ele segue um influenciador que fica mostrando um monte de mulher pelada e colocando o foguetinho. Lá no foguetinho, o tigrinho tá pagando. Pelo amor de Deus. E ainda assim, aí você vê o playlist do cara, tá lá, forró e sertanejo. Só música de corno, desculpa. Calma lá. Mas essa é a verdade. De forró. Não, Causando polêmica. Eu gosto de sertanejo, sabe? mas é verdade, velho. Talvez eu seja corna. É música... Que isso, Eu gosto de não. sertanejo. Mas, ó, é só música... Não, é só coisa de desgraça. Você quer que o teu ambiente esteja o quê? Então, como é que você começa a mudar seu ambiente? Mudando suas coisas. Vai lá no seu Instagram, quem você segue. Para de seguir todo mundo que não agrega em nada na sua vida e segue as pessoas que você quer que agregue alguma coisa.
Começa a escutar música que agrega alguma coisa. Teu subconsciente tem que ser alimentado de coisas boas. Aí vai ver o Exato. cara, o subconsciente do cara parece o lixão da Dona Lucinda. É tudo poluído. E o cara tá se perguntando como é que troca de ambiente. E é louco porque a explicação lógica disso talvez não entre na cabeça da pessoa num primeiro momento. Mas eu agregaria a essa sua fala também o fato de ficar desconfortável naqueles ambientes onde você não é a pessoa mais inteligente da mesa. Quando você começa a gostar disso no sentido de, bom, realmente aqui eu não sou o mais inteligente da mesa, eu tenho que aprender com essas pessoas. Você se coloca numa posição de humildade. Então você gosta de estar ali pelo desconforto, porque é através do desconforto é que você aprende. Não é isso? Exato, você falou tudo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu me sinto desconfortável ali falando com tal pessoa, mas é aquela pessoa que você se sente desconfortável que vai fazer você ir pro próximo nível. Exato. Exatamente. Por exemplo, às vezes o cara queria estar vendo um monte de besteira na internet, tá vendo um conteúdo. Isso aqui, esse desconforto dele é algo que ele vai colher lá na frente e vai ser algo bom pra ele. Exato. E aí, às vezes, ouve alguns termos e falas que são assim, cara, eu nunca ouvi falar disso. O que que é isso? Isso é grego. O desconforto tá aí exatamente isso. É o desconforto de você ir lá buscar. Tá, mas eu não sei o que que é isso aqui. O que que é? Vou lá pesquisar. E não de você, nossa, eu sou muito burra, eu não conheço. É uma mudança de perspectiva. E eu falo isso porque eu me incluo nisso. Muitas vezes me senti desconfortável, mas depois que eu fui entender que o meu ambiente moldava quem eu era. Exato. E aí eu comecei a mudar de ambiente. E já puxando esse gancho e voltando no assunto, eu me senti confortável onde eu tava na comunidade e eu queria ir pra um lugar onde eu me sentisse desconfortável, onde tivesse lugares e pessoas que eu pudesse aprender com elas. E aí o que eu fui fazer? Eu fui lá pra frente da praia. Pra quem não sabe, o Guarujá é assim, aqui tá a praia e lá pra outro lado é comunidade. Então eu quis ir lá pra frente da praia onde tinha a barbearia, uma das barbearias mais tops do Guarujá. E aí eu peguei, chamei o pessoal e falei assim, oi, chamei no Instagram, posso fazer um teste com vocês? Vocês não vão pagar nada, eu não quero receber nada, mas se eu provar que eu sou um dos melhores, eu trabalho aqui de graça. Por que eu fiz isso? Se você quer se aproximar de pessoas com resultado e próspero, você tem que fazer alguma coisa. Network é você dar e receber. Tem gente que, eu quero fazer network, manda seu contato, mas peraí, eu vou ganhar o quê com isso? Exato. O network, ele é dando com uma mão, recebendo com outra, então uma mão lava a outra. Não é esse negócio de, por exemplo, você achar que a pessoa tem que te entregar algo de que te deve algo, senão acaba sendo, não acaba sendo network, acaba sendo interesse. Sim. Então, o network em si, ele é aquilo, de uma mão lavar a outra. Então, eu precisava mostrar que eu estava apto para receber aquilo. Então, a pessoa falou, caraca, o moleque quer trabalhar de graça, deixa eu ver. E 16 anos.